os percursores de jornada com os sahabas. Um sahabi é a pessoa que no estado de imã, crença, viu ou esteve na presença do profeta Muhammad, que a paz e bênção de Deus estejam sobre ele, como no caso de Abdallah ibn Maktum, que era um cego e faleceu nesse mesmo estado de imã. O Alcorão e o Hadiz estão repletos de testemunhos de que os sahabas são virtuosos e são os critérios da verdade. Eles são os mais ilustres no Islã. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador, que a paz esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz esteja com seus companheiros, familiares e seguidores até o último dia. Bem, hoje, inshallah, a gente vai dar continuidade sobre a vida do nobre companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele. E esse é o nosso último encontro, nossa última aula a respeito de Abu Bakr, pelo menos por enquanto, para que a gente possa estar seguindo e conhecendo cada vez mais os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Claro que há muitas virtudes a respeito de Abu Bakr, porém é bom a gente parar por aqui e conhecer outros companheiros, porque nós conhecemos várias e várias virtudes a respeito desse grande companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bem, nós vimos que é muito difícil, não há ninguém que vai conseguir ultrapassar as virtudes, as ações, a sinceridade de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Que Allah subhanahu wa ta'ala esteja satisfeito com ele. É muito difícil e ninguém vai conseguir isso. E hoje nós iniciamos com algo interessantíssimo, com algo que nós deveríamos até ter falado em aulas passadas, porém não tem problema nenhum. O importante é que a gente aprenda um pouco e saiba a respeito disso, que é a respeito do incidente da migração da Hijra de Meca até Medina, onde foi um período importantíssimo para o Islã, onde os muçulmanos estavam sendo perseguidos, e quando foi dada a ordem ao profeta sallallahu alaihi wasallam para que ele fizesse essa migração, é algo muito importante, porque os muçulmanos estavam sendo perseguidos. A migração de Meca para Medina era algo que colocava a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em risco, e a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estando em risco, logo a mensagem que ele carrega, a revelação que ele recebia de Deus Altíssimo e Exaltado seja, estava em risco. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha que escolher alguém de confiança para fazer essa migração junto a ele sallallahu alaihi wasallam. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz? Ele escolhe Abu Bakr as-Siddiq como companheiro dele nessa viagem. E quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz esse convite a Abu Bakr ele fica muito feliz. Porém, antes de Abu Bakr, claro, ter aceitado, ele pergunta a Abu Bakr se o local que eles estavam, se havia alguma pessoa ao redor deles, se havia alguém que não era de confiança, porque o assunto que ele ia falar, sallallahu alaihi wasallam, era algo muito importante, que era o que a respeito da migração de Meca para Medina, subhanallah. Então logo, claro que Abu Bakr é muito feliz, aceitou o convite do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e eles fizeram essa migração. E durante essa migração é relatado que Abu Bakr, horas ele andava ao lado direito do profeta sallallahu alaihi wasallam, ora ao lado esquerdo, ora à frente, ora atrás, porque quando ele achava que algum perigo poderia atingir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, logo ele ficava ao lado na qual ele achava que poderia estar defendendo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou seja, defendendo a pessoa que carregava a mensagem do Islã, subhanallah. E dentre as histórias famosas que nós temos nessa migração é de quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Abu Bakr as-Siddiq se refugiaram na caverna, enquanto os inimigos do Islã, enquanto os idólatras de Meca estavam perseguindo
ou estavam procurando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para assassiná-lo, subhanallah. E ambos estavam ali, e Abu Bakr as-Siddiq preocupado, e nesse momento, Deus Altíssimo e Exaltado seja, ele revela aquele versículo do Alcorão Sagrado em que Allah subhanahu wa ta'ala diz: La tahzan, inna Allah ma'ana. Ou seja, não fique triste. Não fique triste, por certo que Allah está conosco, por certo que Allah subhanahu wa ta'ala estava com eles. E nesse incidente, Abu Bakr as-Siddiq, para proteger o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele coloca o seu pé à frente de um escorpião, e esse escorpião atinge, ou seja, pica o pé de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, isso para defender o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E, alhamdulillah, essa migração de Meca até Medina foi uma migração que o quê? Foi uma migração que teve o sucesso. Subhanallah. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez as pazes com o povo de Meca, quando estava permitido que os muçulmanos fizessem o Hajj, que os muçulmanos fizessem a peregrinação, antes mesmo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazer a migração, antes mesmo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazer o Hajj, foi delegado um grupo de pessoas para que pudesse estar fazendo o Hajj. Ou seja, antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazer o quinto pilar do Islã, ou seja, praticar o quinto pilar do Islã, foi delegado algumas pessoas para fazer o Hajj, subhanallah. E o líder dessa delegação era Abu Bakr as-Siddiq. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocando ele como líder, para o quê? Para liderar esse grupo de pessoas e realizar o quinto pilar do Islã, subhanallah, antes mesmo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma coisa importantíssima aqui: o profeta sallallahu alaihi wasallam só fez um Hajj, só fez uma peregrinação. E antes mesmo dele fazer a peregrinação, ele fez com que Abu Bakr fosse o líder de uma delegação. E quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele mesmo fez o Hajj, Abu Bakr as-Siddiq não fez o Hajj juntamente com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isso por conta de um motivo bonito, por conta de um motivo grandioso no Islã, subhanallah. No momento em que os muçulmanos estavam se preparando na região do Miqat, a região em que as pessoas estão se preparando para fazer o Hajj, a esposa de Abu Bakr as-Siddiq, Asma, ela estava grávida. E nesse momento ela deu à luz. Deu à luz ao único filho de Abu Bakr as-Siddiq no Islã. Ao único filho de Abu Bakr, ou seja, depois que ele fez, depois que ele abraçou o Islã, filho dele abraçou o Islã e assim por diante, toda a família de Abu Bakr aceitou o Islã. Até aquele momento ali o pai dele não havia aceitado o Islã, como a gente mencionou até no nosso último encontro. Ele teve um filho que já era dentre as pessoas que nasceram dos muçulmanos, ou seja, já ia crescer com a educação islâmica, subhanallah. E foi nesse momento em que os muçulmanos estavam se preparando para o Hajj. E nesse momento, nesse período, aconteceu algo também muito bonito, subhanallah. Grandes dádivas foram dadas a Abu Bakr, que a esposa dele deu à luz. E lembrando aqui algo para a gente não estar esquecendo, a esposa de Abu Bakr deu à luz e ele deu o nome desse filho de Muhammad. O nome desse filho dele foi Muhammad. E algo de especial que aconteceu também foi o que nós falamos na semana passada, de que toda a família de Abu Bakr já havia se tornado muçulmano, já havia abraçado o Islã, exceto uma pessoa que era o pai dele. E aos 97, 98 anos de idade, o pai dele decidiu abraçar o Islã, subhanallah. O pai dele viveu até mesmo depois da morte de Abu Bakr as-Siddiq. E nessa época, Abu Bakr as-Siddiq teve a dádiva do pai dele aceitar o Islã. Como que foi isso? Abu Bakr as-Siddiq pega o seu pai, debilitado, já com seus cabelos brancos, não conseguindo se locomover direito, pega o seu pai, carrega o seu pai até a casa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imaginemos a cena em que Abu Bakr foi aquele que de fato entendeu o Islã e sabia da grandiosidade do Islã e praticava o Islã da forma correta.
praticava o Islã da forma que deve ser praticado. Entendia os versículos do Alcorão Sagrado e praticava. Entendia os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e praticava. E há um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós sabemos, que ele diz que não é verdadeiramente crente aquele que não deseja para o seu irmão o que deseja para si mesmo. Então imaginemos o tanto que Abu Bakr desejava que o seu pai se tornasse dos muçulmanos. O quanto que Abu Bakr desejava que o seu pai aceitasse a mensagem mais valiosa que veio para essa terra, porque Abu Bakr, ele de fato entendeu o Islã melhor do que qualquer pessoa, subhanallah. Nós sabemos, depois dos profetas, ele é o melhor que já pisou nessa terra. Então, Abu Bakr pega o seu pai, leva até a casa, leva até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Chegando lá, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: por que você não deixou esse idoso, ou seja, por que você não deixou o seu pai? E nós iríamos até ele, vendo a dificuldade que ele tinha de se locomover. E aí Abu Bakr, ele diz: você é mais digno, ou seja, é mais digno que ele seja trazido até ti. E subhanallah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pega na mão dele, pega na mão do pai de Abu Bakr, Abu Quhafa, radiyallahu anhu, e faz ali o testemunho de fé, e ele abraça o Islã, subhanallah. Então, um momento grandioso na vida de Abu Bakr, quando seu pai aceita a mensagem do Islã na sua vida. E subhanallah, nesse momento, Abu Bakr al-Siddiq, ele começa a chorar. Ele entra num choro profundo. E os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os amigos, estavam ali e perguntam para Abu Bakr: por que você está chorando? Por que você se lamenta nesse momento tão especial? Seu pai aceitou o Islã, é um dia de festividade para nós. Então Abu Bakr al-Siddiq, ele, subhanallah, sempre excedendo os limites, ele disse: eu tinha esperança de que quem estaria aqui nesse momento, ou seja, quem estaria abraçando o Islã nesse momento, não seria meu pai, mas sim Abu Talib, ou seja, o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pois isso faria com que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficasse mais feliz, pois isso faria ele mais feliz. Eu sei o quanto ele queria isso, o quanto que isso era importante de que seu tio abraçasse o Islã, de que seu tio se tornasse dos muçulmanos. Ou seja, subhanallah, no momento de tanta felicidade, ele colocou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam à frente dele, mais uma vez, à frente dele, diante da pessoa, de uma das pessoas que ele mais amava, subhanallah. Uma coisa bela, uma coisa linda aqui, subhanallah. Isso era uma coisa que Abu Bakr tinha de sempre colocar Allah e o seu mensageiro à frente de absolutamente tudo, radiyallahu anhu. Nós temos uma questão importantíssima de moral nas nossas vidas, de respeito às pessoas mais velhas, de respeito às pessoas de conhecimento, de respeito às pessoas que praticam algo por mais tempo, ou seja, as pessoas que têm mais experiência e mais sabedoria. E no Islã não é diferente. Nós sabemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele era uma pessoa de fato justa. Ele era de fato justo. Então as pessoas, o mais velho tinha o seu lugar. As pessoas que aceitaram o Islã na época de Meca, na época em que foram perseguidos e tudo mais, na época da dificuldade, eles tinham o seu lugar. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam sabia colocar essas pessoas em seu pedestal, sabia colocar eles em uma posição nobre. Então, os escravos libertos que sofreram bastante em Meca, aqueles que quase perderam as suas vidas, essas pessoas eram colocadas numa posição nobre pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Os veteranos de Badr, por exemplo, tinham o seu lugar também. Quem fez a migração de Meca para Medina, os Ansar tinham o seu lugar. O profeta sallallahu alaihi wasallam era justo quanto a essas questões. Imaginemos a posição de Abu Bakr al-Siddiq, subhanallah. Em uma história a respeito disso, é relatado que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava na mesquita junto aos seus companheiros e Abu Bakr entrou com o seu manto, com sua roupa. Ele estava puxando a parte inferior da sua roupa e dava para ver a parte de baixo, ou seja, a canela dele ali, a perna dele. E o profeta sallallahu alaihi wasallam viu que ele estava meio confuso, percebeu como que ele estava, conhecia o seu amigo e diz: parece que Abu Bakr entrou em uma discussão.
Abu Bakr entrou em uma discussão, subhanallah. E aí, Abu Bakr ele vai até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e diz: Assalamu alayka ya Rasulullah. Eu entrei em uma discussão com Omar, disse algumas coisas para ele e no meio dessa discussão eu disse algumas coisas que estavam erradas. Tipo, eu errei no meio dessa discussão. Imaginemos, subhanallah, os dois maiores sheikhs da nossa comunidade ou da nossa umma, da nossa nação, os dois maiores sábios, Abu Bakr e Omar, entraram em uma discussão. Ou seja, são seres humanos que estavam ali e acontece com todo ser humano esse tipo de situação. Aí ele continua dizendo que eu disse algumas coisas para ele que eu não deveria dizer, pedi desculpas a ele e ele não aceitou. E aí ele pediu a intercessão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tipo, eu estava errado, ya Rasulullah, subhanallah. Subhanallah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: Ghafarallahu laka ya Abu Bakr. Ou seja, Allah vai te perdoar, ó Abu Bakr. E ele disse isso 3 vezes: Ghafarallahu laka ya Abu Bakr. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala vai te perdoar, subhanallah. Depois que acontece tudo isso, é relatado que Omar, depois de esfriar a cabeça, depois de ficar tranquilo, ele vai até a casa de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, bate na casa de Abu Bakr, vê que ele não estava ali. Logo depois disso, Omar radiyallahu anhu, o que ele faz? Ele vai até a mesquita. Para o quê? Para perdoar Abu Bakr. Ele queria perdoá-lo, porém naquele momento da discussão ele estava com a cabeça quente e não conseguiu perdoá-lo. Depois que a cabeça esfriou, ficou tranquilo, ele quis o quê? Ele quis perdoar Abu Bakr, subhanallah. Então, quando Omar entra na mesquita, dava para ver no olhar, relatado que dava para ver no olhar do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele estava chateado, que ele estava bravo com a situação. Ele olhando para Omar estava chateado. E aí Abu Bakr ele disse: Ya Rasulullah, eu estava errado. Ou seja, Ya Rasulullah, eu estava errado nessa situação. Tipo, não precisa fazer nada com ele. Eu estava de fato errado. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Omar caminha até o profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele começa a discursar. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz o quê? Allah me enviou para todos vocês. E quando fui enviado, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo e Exaltado seja, me enviou para vocês. E o povo, o seu povo, o povo de vocês, o nosso povo, falou que eu era dos mentirosos, que eu menti. E Abu Bakr, ele diz que Abu Bakr disse naquele momento, ele diz a verdade, que Muhammad diz a verdade, subhanallah. E aí, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele continua dizendo: e ele foi aquele que me deu suporte dele mesmo, ele mesmo, e ele me deu suporte com sua riqueza. Subhanallah, ele deu tudo, absolutamente tudo. Colocou a mão no ombro de Abu Bakr e disse: vocês vão abandonar o seu companheiro sozinho, vocês vão abandonar Abu Bakr sozinho. Aqui é relatado, subhanallah, Abu Darda ele relata que depois daquele dia ninguém quis se intrometer com Abu Bakr as-Siddiq. O profeta sallallahu alaihi wasallam colocando Abu Bakr em uma posição nobre, dizendo que Abu Bakr foi aquele que apoiou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando todas as pessoas disseram que ele mentiu. Todas as pessoas falando: Muhammad é um mentiroso, Muhammad é um feiticeiro, Muhammad é um mágico e assim por diante, e tal. Abu Bakr as-Siddiq diz a verdade, como a gente disse nos nossos encontros anteriores. Esse homem foi aquele que acreditou em mim. E em um relato de Abu Huraira radhiyallahu anhu, é relatado que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz: todas as pessoas que fizeram um favor para nós, todas as pessoas que fizeram um favor a respeito da missão, todas as pessoas que fizeram um favor para mim, nós retribuímos essa pessoa, exceto Abu Bakr. Ou seja, Abu Bakr é aquele que não tem como ser retribuído nessa vida. E aí o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz que Allah vai recompensá-lo no dia do juízo final. Deus Altíssimo e Exaltado seja, vai recompensar Abu Bakr as-Siddiq no dia do juízo final. Ou seja, nenhum dinheiro ou riqueza que beneficiou o
profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou que beneficiou o Islã em si, teria como ser retribuído para Abu Bakr porque ele fazia em demasia. Subhanallah. Esse era Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Em um relato de Abu Sa'id al-Khudri, é relatado que o profeta sallallahu alaihi wasallam se levantou na mesquita e ele diz que Allah tem dado a escolha, subhanallah, naquele momento em que o profeta sallallahu alaihi wasallam ele estava doente, estava começando ali a sua doença para vir a falecer. E subhanallah, ele diz para as pessoas, ele se levanta e diz que Allah tem dado a escolha para um de seus servos desse mundo ou a próxima vida, ou ficar dos companheiros de Deus Altíssimo e Exaltado seja. E aí ele relata, e este companheiro escolheu a companhia de Allah subhanahu wa ta'ala na próxima vida, ou seja, escolheu estar junto a Deus Altíssimo e Exaltado seja, estar na próxima vida, subhanallah. E aí as pessoas ficaram sem entender o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse. Porém, Abu Bakr as-Siddiq, ele conhecia o seu companheiro, ele conhecia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, nesse momento Abu Bakr as-Siddiq entrou em um choro profundo. Ele chorou bastante, chorou muito, as pessoas não entenderam. E nós sabemos que às vezes, quando alguém está chorando, contamina as pessoas que estão ao lado e as pessoas começam a chorar também. Então as pessoas começaram a chorar e lamentar ao lado de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. E ele entendeu que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele estava em um momento de queria iniciar a despedida desse mundo, a despedida da dunya, subhanallah. Então, aqui a gente vê, a partir desses momentos, a gente vê como que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam indicou Abu Bakr as-Siddiq como líder dos muçulmanos, ou seja, como seu sucessor no governo. É relatado que uma mulher veio até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pediu algo para ele, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já aparentava estar o quê? Já aparentava estar doente. Essa mulher perguntou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: se você não estiver aqui, para quem que eu devo pedir isso? O profeta sallallahu alaihi wasallam falou: vá até Abu Bakr e peça para ele. Então aqui o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele já indicando Abu Bakr as-Siddiq como um dos seus sucessores ali, como seu sucessor depois da sua morte. E subhanallah, nós sabemos a respeito da história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com Aisha radiyallahu anha e Hafsa radiyallahu anha, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam indica Abu Bakr para ser o líder das orações, mesmo ele estando em vida. E aí as duas chegam até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e diz: por que você não fala para Omar ser o líder das orações? Ou seja, porque Abu Bakr as-Siddiq, além dele ter a voz baixa, ele se emocionava com a leitura do Corão, ele se emocionava e entrava em choro, ele ficava ali chorando com a recitação do Corão Sagrado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: vá e diga para Abu Bakr liderar a oração, ou seja, indicando ele para ser o líder das orações. E aqui, depois disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam escuta Omar sendo o líder das orações. E aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, ele começa a dizer: onde está Abu Bakr? Onde está Abu Bakr? Deus e o seu mensageiro não aceita ninguém além de Abu Bakr. Ou seja, tinha que ser Abu Bakr o líder das orações. Subhanallah, quando Abu Bakr radiyallahu anhu lidera as orações, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesmo ele estando ali em vida, mesmo ele estando doente e debilitado, com dificuldade de se locomover, ele coloca a sua roupa, coloca o seu manto e vai rezar atrás de Abu Bakr, ou seja, vai rezar como Abu Bakr como imam. E é relatado nos relatos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezou 17 orações, sendo Abu Bakr o líder da oração, sendo Abu Bakr o imam. E nós falamos a respeito do incidente de quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faleceu. Ele estava fora, Abu Bakr não estava em Medina, não estava ao redor ali.
E é relatado que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vem a falecer, ele chega com seu cavalo, desce do seu cavalo, vai até a casa de Aisha radhiyallahu anha. As pessoas estão se lamentando ali com a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele entra e tira o manto do rosto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olha para a face do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imaginemos nesse momento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, logo ele, subhanallah, tinha a face radiante. No momento que ele vem a falecer, a face dele também estava o quê? Estava radiante também, subhanallah, porque toda pessoa virtuosa, quando vem a falecer, a face dessa pessoa fica cheia de luz. Assim também era com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E Abu Bakr beija a testa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deita no colo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e começa a se lamentar, começa a chorar nesse momento ali, subhanallah. Porém, o que é belo, o que é lindo nesse momento é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou Abu Bakr as-Siddiq a conter o que? A conter as emoções dele, subhanallah. Quando ele vê que Omar radhiyallahu anhu começa a se lamentar, a falar para as pessoas que quem está dizendo que Muhammad morreu sallallahu alaihi wasallam, eu irei matar essa pessoa, e assim por diante, como a gente falou no nosso último encontro, Abu Bakr vem e recita o versículo do Alcorão Sagrado que relata quem adorava Muhammad, ele vai o quê? Ele vai morrer, e Allah é o vivo que nunca vai morrer, subhanallah. Abu Bakr, ele entendeu a mensagem, e aqui com essa fala parece que Abu Bakr não ama o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porém, com essa fala, ele mostra que de fato ele ama o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mais do que absolutamente todo mundo. Por quê? Porque o desejo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é que essa mensagem do Islã fosse passada adiante e que continuasse adiante para que as pessoas conhecessem essa mensagem do Islã. E assim fez Abu Bakr, ele acalmou as pessoas, e ali ele foi o quê? Ele foi o sucessor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele foi escolhido pelas pessoas como sucessor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E uma das coisas interessantes que Abu Bakr diz nesse momento, ele diz o quê? Quão puro és tu, ó mensageiro de Allah, quando está vivo e quando você está morto. Allah não irá combinar para ti as duas questões. Deus Altíssimo e Exaltado seja, não irá combinar para ti duas mortes. Ele não escreveu isso para ti. Você já veio a falecer dessa forma e nunca mais vai sofrer, ó mensageiro de Allah, subhanallah. E uma coisa interessante, quando Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, ele é indicado como governante, como khalifa, subhanallah, ele poderia nesse momento, no momento em que as pessoas ali estavam falando que não iriam mais pagar o zakah, imaginemos, o mensageiro de Allah faleceu, o melhor homem da humanidade veio a falecer, e as pessoas ficaram perdidas, desnorteadas. A pessoa para governar depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem que ser uma pessoa de fato com uma sabedoria imensa e com uma fé imensa. E assim era Abu Bakr. As pessoas estavam dizendo, não irei mais pagar o zakah, e estavam esperando outra profecia, esperando outro profeta. Abu Bakr as-Siddiq, ele poderia ter usado todas essas falas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele o elogiava, que o profeta sallallahu alaihi wasallam elogiava Abu Bakr as-Siddiq, e falando, olha, eu sou das pessoas que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou que eu sou das pessoas mais nobres. Eu sou aquele que dei no começo do Islã, que acreditei no Islã quando todas as pessoas rejeitaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele poderia ter dito isso. Porém, Abu Bakr as-Siddiq, nesse momento, ele se levanta e diz para a pessoa, ó povo, eu fui colocado como o comandante, eu fui colocado no comando. Quando eu acertar em algo, quando eu fizer uma boa ação, vocês me apoiem. Porém, quando eu fizer algo de errado, vocês me corrijam. Imaginemos que as pessoas que estavam ao redor de Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu são as pessoas que memorizavam o Alcorão Sagrado, são as pessoas que memorizavam o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e são as pessoas que colocavam isso em prática. Então, lembremos do hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajude seu irmão quando ele está sendo oprimido e quando ele está oprimindo. Aqui Abu Bakr as-Siddiq falou para as pessoas o quê? Para praticar esse hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
E Abu Bakr, mesmo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam elogiava ele tanto, ele jamais se colocava nessa posição de pedestal, nessa posição superior a alguém, sempre com humildade. Até nesse momento ele foi das pessoas humildes, e assim ele ganhou o coração das pessoas. Imaginemos que todos os khalifas, dos 4 sucessores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o único khalifa, o único dos governantes que não foi assassinado foi quem? Foi Abu Bakr as-Siddiq. Foi aquele que o quê? Que ganhou o coração das pessoas. Não que os outros não ganharam o coração das pessoas, mas Abu Bakr, nesse momento tão delicado que as pessoas estavam ali desnorteadas, logo depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter falecido, ele foi aquele que o quê? Ele foi aquele que equilibrou a nação dos muçulmanos ali. E ele diz, radiyallahu anhu, me sigam conquanto que eu siga Allah e o seu mensageiro. E ele colocou de fato isso em prática. Nós sabemos do incidente que, subhanallah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele, subhanallah, colocou certa vez Usama bin Zayd como comandante de um exército. O profeta sallallahu alaihi wasallam colocou Usama bin Zayd, que era filho de um escravo liberto, Zayd bin Haritha, como comandante de um exército. Ele tinha apenas 17 anos de idade, 16, 17 anos de idade, subhanallah. E subhanallah, quando Abu Bakr as-Siddiq precisou colocar alguém como comandante de um exército ali, ele escolheu quem? Escolheu Usama bin Zayd, que era uma pessoa muito jovem, que no momento de Badr, nós falamos anteriormente que o profeta sallallahu alaihi wasallam colocava cada pessoa em seu devido lugar. Imaginemos os veteranos de Badr, os veteranos das pessoas que fizeram a imigração, os mujahirin, que fizeram a imigração de Meca para Medina, vendo um jovem sendo comandante deles no exército. Subhanallah. E assim fez Abu Bakr as-Siddiq. Então os sahabas foram até Omar e falaram para ele: Omar, você sabe que Abu Bakr escuta você, vá até Abu Bakr e fala para ele pensar um pouco, fala para ele considerar mais um pouco e escolher outra pessoa mais velha do que Usama bin Zayd para ser dos comandantes. E aí Omar, radiyallahu anhu, ele vai até Abu Bakr juntamente com os companheiros. Omar entra na casa de Abu Bakr e os companheiros ficam ao lado de fora, subhanallah. E Omar conversa com Abu Bakr e fala para ele o que aconteceu. E Abu Bakr, as pessoas chegaram até mim e falaram para você pensar um pouco e reconsiderar. Usama bin Zayd, uma pessoa jovem, por que você não reconsidera, coloca uma pessoa mais experiente, mais velha? Omar era uma pessoa forte, como nós sabemos, sua voz era uma voz que as pessoas escutavam de longe. E Abu Bakr as-Siddiq era aquele que era franzino, magro, com a voz fina, com a voz baixa. Ele pega na barba de Omar, puxa a barba de Omar, não fica face a face ali, e fala: espera, calma, o que você está dizendo aí, Omar? Tipo, espera um pouco, segura um pouco. Você não foi aquele que estava no Tratado de Hudaybiyah falando, nós não estamos com a verdade e tudo mais? E aí ele diz aquela expressão em árabe que diz que a sua mãe perca a Omar, que a sua mãe te perca a Omar. E aí ele continua dizendo: você quer que eu faça algo ao contrário do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez? E aí Omar logo entendeu a mensagem, abaixa a cabeça e diz: não quero que você faça o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ao contrário do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, subhanallah. E aí Omar ele sai, os sahabas estão esperando, eles veem que Omar está com a cabeça baixa ali e pergunta para ele: o que aconteceu? Aí Omar diz que a mãe de vocês perca todos vocês. Vocês fizeram com que eu ficasse chateado com Abu Bakr e eu odeio me chatear com Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. A respeito da morte de Abu Bakr as-Siddiq, para a gente ir para os finalmente, para a gente ir finalizando, ou até mesmo vendo, falando um pouco a respeito do governo dele, que Omar, a gente vai ver a respeito da vida de Omar mais para frente, que foi o espelho do governo de Abu Bakr. Em um sonho, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tinha um recipiente de água na mão, tipo um balde na mão, entregava para Abu Bakr entregava para Omar, e Omar entregava para as pessoas, ou seja, distribuindo as coisas para as pessoas, água para as pessoas.
E o governo de Abu Bakr foi assim. Ele tinha uma pessoa de confiança ao lado dele, na qual ele delegava para Omar, e Omar entregava essas coisas para as pessoas, subhanallah, todas as questões a respeito do Islã. Aisha relata que Abu Bakr ele tomou um banho gelado e ficou com febre. Ali ele começou a ficar com febre, a febre dele ia piorando. Durante 2 semanas ela foi cada vez mais piorando. E aí Abu Bakr ele fala para Aisha radhiyallahu anha, começa a fazer algumas perguntas para ela. A primeira pergunta que ele faz é: quero saber quanto que eu tinha de riqueza antes do meu governo e quanto que eu tenho de riqueza nesse momento. Se eu tenho algo a mais de riqueza nesse momento, pega essa riqueza e dá para o meu sucessor, mostrando a justiça aqui. E meu sucessor vai saber o que faz, porque isso não é meu. Essa é a primeira questão que ele pede. A segunda questão que ele fala é: qual idade o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faleceu? A segunda pergunta que Abu Bakr faz é: qual idade o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha quando ele veio a falecer? Claro que ele sabia disso, mas era só uma confirmação ali. E Aisha responde: ele tinha 63 anos, ele estava com 63 anos. E aí ele diz: Alhamdulillah, eu estou com 63 anos. Abu Bakr as-Siddiq pergunta, a terceira pergunta que ele faz é: com que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi vestido ou foi encoberto quando ele faleceu? Aisha responde: ele foi encoberto com 3 mantos do Iêmen. Aí é relatado que ele tinha 2 mantos ali, o kafan, ele tinha 2, e ele falou: compre o 3º manto e me enterre com esses 3 mantos. Subhanallah. A Aisha ela diz: nós temos condições para comprar 3 mantos. Abu Bakr ele relata nesse momento, ele diz para Aisha: nós não precisamos disso, não precisamos, mesmo que esse manto estava velho, ele diz: a gente não precisa disso. As roupas novas, as vestimentas novas é para as pessoas vivas. As vestimentas, pode ser uma vestimenta velha, porque o kafan, ele é só para absorver o sangue do defunto, da pessoa morta, e para cobrir al-aura, para cobrir aquelas partes nossas que são privadas. Subhanallah. E aí, subhanallah, ele pergunta para Aisha radhiyallahu anha que dia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faleceu. E aí ela responde: segunda-feira. Aí ele diz: inshallah, hoje, inshallah vou falecer hoje. Por quê? Porque era um dia de segunda-feira. E aí ele começa a sentir a febre, a se arrepiar da febre dele ali naquele momento. Ele pega esses 3 mantos, se encobre Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, e ele começa a recitar repetidamente o versículo do Coran, que é o mesmo versículo que foi recitado por Yusuf alayhi salam: permita-me falecer dentre os crentes e seguir o caminho dos virtuosos. E começou a repetir isso, esse versículo do Coran muitas e muitas vezes. E subhanallah, no dia que Abu Bakr faleceu, a lamentação em Medina foi gigantesca, foi muito grande. As pessoas se lamentaram, até mesmo é relatado que a lamentação nesse dia foi similar ao dia da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então aqui a gente finaliza a nossa jornada com Abu Bakr as-Siddiq. Claro que sempre tem mais e mais reflexão para a gente aprender com Abu Bakr as-Siddiq, mas vamos parar por aqui para a gente ir para o próximo sahaba, para a gente aprender a vida do próximo sahaba, inshallah. Vamos aprender a respeito de Zayd bin Haritha no nosso próximo encontro. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله.